Estamos de volta a mais um podcast da Doutora Gi. Agora, como sempre, super bem acompanhada. Esse mês de março eu quis trazer mulheres que fazem parte da minha rotina, que são inspiradoras e podem trazer um pouco dos seus desafios para quem está nos assistindo. Hoje estamos com a doutora Bárbara, doutora daquelas que merece o mérito e o nome. É uma mulher, mãe, atleta, uma mulher de extremos. Vamos definir desse jeito, uma mulher de extremos. Vou deixar ela se apresentar, porque apresentar ela dá muito trabalho. Bárbara, fale um pouquinho de você e se apresente aí para quem está nos assistindo. Eu sou a Bárbara Fialho, sou cientista. Faço pesquisa clínica há 20 anos, não parece, né? Mas 20 anos de pesquisa. Sou mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Fui para Harvard, fiz medicina clínica em Harvard. E sou triatleta, sou mãe, sou esposa, sou... Cozinheira. Amo cozinhar. Cozinhar, na verdade, é minha terapia. Olha lá. Então, assim, é no fogão que... Aquele caos que fica na nossa cabeça de trabalho, filhos, as cobranças da sociedade, é lá no fogão que eu me apaziguo, fico calma. É bom demais. E a Bárbara não é só atleta, ela não é só triatleta, ela é quase uma Ironman. Quase. Daqui 2 meses. Então, daqui 2 meses eu vou fazer o meio Ironman. Então, ainda vou ser o half. Metade de um Ironman. Vou ser o meio. Não posso ainda usar o título de Ironman. Mas eu me atrevo a me dizer que é mais man do que muito man. Com certeza. Por fazer. A gente vai ter tempo de explicar para quem nos assiste a complexidade e o que consiste um Ironman. Eu acho que assim, eu não sou... O que me levou no triatlo? Eu sou maratonista. E ultramaratonista. Então, assim, eu gosto da intensidade. Eu gosto do endurance. É o que me puxa. Eu gosto de desafios. Acho que por isso que eu sou cientista, escolhi ser cientista. Eu não aceito não. Eu não aceito algo muito fácil. Então, essa inquietude, acho que de ser cientista é que me puxou um pouco para um esporte de endurance. De buscar desafios e desafios. A graça da minha vida é conquistar novos desafios. Então, eu ponho agora é o 70.3 do Ironman, que é o meio. Concluir em maio. E depois o Ironman full, que nem precisa usar o full, né? Só o Ironman. Já é o suficiente. É só o Ironman. Aí, sim, eu vou ter o título de Ironman. Vamos tentar traçar uma linha estratégica aqui. Tenho tanta coisa que eu quero perguntar, que eu quero pontuar, que eu quero dividir. A gente tem essa conversa que a gente está tendo aqui em vários outros momentos, mas hoje a gente tem a oportunidade de trazer um pouco mais para o técnico e falar um pouquinho mais para quem está nos assistindo sobre as dificuldades, sobre os ajustes da rotina, da vida e, em especial, já que estamos aqui, já que esse mês, da mulher. Né? A gente sabe, já conversei com outras convidadas que passaram por aqui, que a gente sabe que o desafio da mulher, naturalmente, é muito, muito maior, porque a gente equilibra alguns pratinhos, né? Então, eu acho que a gente equilibra o pratinho da maternidade, no qual ambas equilibramos, e depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, mas a gente também equilibra o peso da responsabilidade social do nosso trabalho, né? Eu sou cirurgia de formação, sou endoscopista, circulo no meio acadêmico médico e sinto muito esse peso da mulher nesse meio, né? Agora nós começamos com um novo grupo de residentes, né? E aí a gente estava conversando sobre disponibilidade de aula, como vai ser, a sociedade de endoscopia me chamou para ministrar e para fazer a mesa de algumas aulas, e aí, é predominantemente homem. Você pega a lista lá, é predominantemente homem. E aí é engraçado, porque pra mulher tem muito um padrão. Tem um padrão de idade, tem um padrão de físico, tem um padrão. E quando você não se encaixa nesse padrão por algum motivo, você recebe algum tipo de crítica, seja ela velada ou seja ela expressa, né? Clara, me fala um pouquinho, como que é isso pra você? Uma cientista, uma pós-doutora, né? Mais do que doutora, que foi para fora do país e que vive isso na sua pele. Quando eu era mais nova, eu me incomodava mais, porque as pessoas olham o estereótipo cientista. Tem um estereótipo, quem é cientista? Óculos, uma mulher que não é vaidosa, no caso de ser mulher, que não cuida da aparência ou do peso, não pratica esporte, que fica só dentro de um laboratório ou dentro da universidade, esquece da vaidade feminina, que é necessário, e se debruça só em cima dos livros, que não é errado, cada um tem o seu caminho, as suas escolhas. E eu fujo um pouco desse estereótipo, eu sou extremamente vaidosa. Eu gosto de estar bem vestida, faz parte de mim, eu não me vejo conseguindo atender um paciente, cuidar de uma pessoa, se eu não estou cuidada.
Perfeito. E aí eu vou te corrigir uma coisa, se é que eu posso. É errado, sim, ela fazer isso. Não pela estética. Sim. Nós estamos aqui para falar longe de estética. Saúde. E eu odeio levar essa coisa pro lado da estética. Sim, é saúde. Porque é aí que a gente se perde como mulher. É por saúde, por qualidade de vida. Aquela pessoa que está, sendo homem ou sendo mulher, imersa no sedentarismo que envolve a profissão, para falar da sua profissão, na insalubridade, porque muitas vezes você tá num ambiente fechado, tá mexendo com algumas coisas químicas, então na insalubridade, numa carga horária de trabalho que muitas vezes não é imposta por você, é imposta pela pesquisa, ou no meu caso, pelo academicismo, pela formação. Então você tem uma série de coisas que te impõem a insalubridade. Se você não gostar de você a ponto de você te propor a saúde, isso não é legal. Então você caber nesse estereótipo de mulher mal cuidada, porque eu dediquei todo o meu tempo para cuidar do trabalho, seja ele médico, seja ele científico, ou do intelectual, para caber nesse molde, gente, isso é a maior furada, né? Isso é a maior falta de amor próprio. Porque depois a pesquisa acaba, o residente forma, você acaba a sua formação médica, e o que sobrou de você? Sim. Né? É que as pessoas, por causa dos estereótipos criados para nós, mulheres, ser inteligente e bonita não caminham junto. Então, assim, a minha vida inteira eu fiz dentro da Universidade de São Paulo, e eu já me perguntaram, como que você entrou na USP? Eu falei, como todo mundo. Exatamente. Tem algum outro caminho? Outro caminho, eu não sei, assim, mas querendo insinuar coisas. Com certeza. Como que você passou no mestrado, na USP? Como que você passou no doutorado, num pós-doc? Como você conseguiu bolsa de 25% em Harvard? O que você fez? Eu sou inteligente. Estudei. Ponto. Não, e aí assim... Sim, é mérito meu, não é que, fui apadrinhada, alguém pegou minha mão, me levou, me colocou. Não. É tudo muito... Então, assim, entra numa reunião de executivos de pesquisa, grandes pesquisadores, a maioria sempre, vamos falar, 90% da mesa vão ser de homens. Se eu chego primeira, e como eu sou mulher, eu tenho cuidado. Eu não é porque eu sou uma executiva, uma cientista, que eu perco a minha feminilidade de cuidar. Então eu chego, vou arrumar a mesa, colocar as coisas. Se as pessoas não me conhecem, neste momento, me tratam como menos. Então, assim, eu sou a secretária do local, eu sou a cuidadora, ou eu sou assessora de algum executivo que vai chegar. E só depois que são feitas as apresentações, que falam, desculpa, eu não sabia que você era a doutora Bárbara. Exatamente. Eu falei, por que agora você está me tratando diferente? Exatamente. Porque agora você sabe que eu sou a doutora Bárbara? Então, assim, é muito complicado. Muito. E assim, é exatamente o que você falou, eu também já me importei muito. Quantas vezes eu ia passar visita no hospital, e aí falavam, a médica vem quando? Cara, aquilo pra mim, eu falava... Por que não eu? Por que não eu? Então, é a assim, mesma pessoa. Então, assim, isso é uma coisa que incomoda, vai passando o tempo. E hoje eu uso isso como um troféu. A hora que eu entro numa sala, a hora que eu vejo que as pessoas esperam de mim que eu seja mal cuidada, sim. Que eu não tenha o amor próprio, como você trouxe, eu olho assim e falo, gente, em que ponto da evolução eu passei essa pessoa? Porque pra cuidar ou pra chegar num patamar, eu tenho que me descuidar, eu tenho que não me amar, né? Até porque a produção científica, o seu rendimento, a sua concentração numa cirurgia ou qualquer outra coisa... Depende do seu bem-estar, de como você está. Depende da sua noite dormida, do seu corpo ser forte de aguentar, de resistir, do que você comeu, né? Da sua cabeça, como tá. Você pratica, porque dependendo da cirurgia em questão, você tem que ter precisa força muscular, resistência, às vezes vão ser horas de cirurgias, e muitas das vezes você fica em posições nada confortáveis. Então, até para você executar uma boa cirurgia, você precisa se cuidar. Sim, isso daí é primordial. E como eu vivi o esporte desde muito cedo, meus pais, eu fui criada dentro de um clube, então passava o período na escola, outro período dentro de um clube, então eu fui picada muito nova com o prazer pelo esporte, e trago isso para minha vida. Então, na faculdade, que se passa muitas horas estudando, nós da área da saúde, acaba ficando um período integral dentro da faculdade, eu acordava mais cedo para treinar, para depois ir para a faculdade. E esse hábito eu tenho até hoje.
Então, normalmente eu treino antes de ir trabalhar. As pessoas, quantas horas tem seu dia? Eu falei, 24, igual de todo mundo. É uma questão de gerenciar bem o seu tempo. E de aceitar que sempre alguma coisa naqueles 24 horas pode estar não tão bem gerenciada, mas tá lá. Tá tudo bem, tá tudo bem. Lá. Então, hoje eu teria um treino de pedal exaustivo antes de vir pra cá. Eu teria que acordar 4 horas da manhã. Decidi, não, hoje eu não vou. Hoje eu faço mais tarde. Em algum momento da minha agenda hoje, eu vou ter que encaixar as minhas horas de treino de pedal. E tá tudo bem. Eu optei em dormir mais, me sentir melhor, para começar meu dia. Acho que a gente tem muito legal de trazer. Você tem que conhecer o seu corpo para entender. Principalmente quando você parte para um esporte de endurance como eu fui. Eu já fiquei doente o ano passado por não perceber, por não ver os sinais do meu corpo. Ó, Bárbara, você não tá comendo. Revisa a sua dieta. Bárbara, você não tá dormindo. Então, assim, eu cheguei a ter uma síndrome metabólica de desnutrição por viver esse caos, de tentar empilhar todos os pratinhos e fico o dia inteiro no hospital. Não, eu vou comer melhor quando eu chegar em casa, então não vou aguardar. E você fica horas e horas e horas e horas sem comer. Então, com a dor que eu tive o ano passado, de ficar bem, bem doente por causa desse caos alimentar, hoje eu sigo uma rotina, assim, bem rígida, principalmente da alimentação. Isso é muito legal você falar aqui, porque a gente traz muita alimentação ao contrário. Da pessoa comer demais e ter dificuldade de ajeitar. Mas comer de menos é tão perigoso quanto. E isso mostra que a gente é o que a gente come. Que as nossas escolhas alimentares refletem diretamente, sendo elas porque você tem dificuldade de emagrecimento, ou sendo elas porque você tem um gasto energético diferente. A alimentação é crucial. A educação alimentar, o conhecimento do que você come, é crucial para o ser humano. Seja ele aonde ele estiver, né? Sim, o ano passado eu ia correr uma maratona em novembro. Em outubro, eu fui diagnosticada com desnutrição. Olha lá. 1 mês antes de uma maratona. Eu estava apática, era como... Por não entender que não tem como esperar. Não tem como, vou esperar terminar as minhas reuniões, esperar sair do hospital para eu comer tudo bonitinho. Não, levo bonitinho. Então, agora eu me organizei numa dieta que eu consigo levar para qualquer lugar. E você se organiza sozinha? Você, uma doutora, né, com uma formação muito sólida na área da saúde. Você organiza a sua dieta sozinha? Não, tem uma nutricionista. Exatamente. Então, quando eu fui diagnosticada com desnutrição em outubro do ano passado, até dezembro, eu fiz uma dieta específica para resolver este problema que eu estava no momento. Ela falou, você vai ganhar peso e toda mulher não gosta quando a balança sobe, né? Então a balança começou a subir, aquilo começou a me incomodar, mas eu sabia que massa muscular. Era necessário. E era massa muscular, né? Sim, e também gordura, ainda mais pro endurance. Eu preciso do fat body pra ter resistência energética. Porque numa prova, igual vai ser essa de maio, em média de 6 horas de prova, meu corpo tem que ser treinado a pegar essa energia também do fat body, não só eu não posso deixar que ele vá buscar essa energia no músculo. Com certeza. Então, assim, muitos dos treinos que eu faço na minha semana, alguns deles, onde eu tenho que ficar em uma zona bem baixa, por um longo período de tempo, fazendo aquele mesmo esforço, para treinar o meu corpo a pegar a energia de gordura e não do músculo. E aí, para explicar quem está assistindo, às vezes não tenha tanta vivência, a zona baixa que você fala é de intensidade de treino. De intensidade de treino. Então, assim, para mim, o meu treinador vai mandar uma zona 1, mas não por mais de 1 hora, 1h30, nessa mesma zona, bem baixa, eu começo a treinar o meu corpo a pegar a energia da onde tem que pegar. Isso, assim, e não no músculo, porque se eu começo a usar muito a energia muscular, aumenta as chances de lesões e assim por diante. Então, tudo é treinável. Tudo é treinável. Até o nosso corpo, aonde ele tem que buscar energia. Perfeito. Quando precisa. E tudo é multidisciplinar. A gente fala muito do multidisciplinar para o tratamento do distúrbio alimentar para o grau de cima, para a obesidade, para o sobrepeso. Agora, a gente está falando de uma atleta, de uma cientista que busca um atendimento multidisciplinar, com um preparador físico, com um nutricionista. Fisioterapeuta, médico do esporte. Toda uma equipe multidisciplinar para tratar
a sua realidade. Sim. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm estigma de tratar a obesidade, falando assim, ai, mas eu vou ter que passar em tudo isso. Não, vai, olha ali, Não né? existe. Não existe. O meu médico do esporte não sabe fazer uma dieta. Perfeito, exatamente isso. Então, ele, junto com a minha nutricionista, entram. O meu treinador não pode me prescrever uma dieta. Ele me prescreve treinos. Exatamente. E, conta um pouquinho pra gente, a gente tá falando aqui todo do tempo, da intensidade, da preparação corporal pra isso, mas explica pra gente um pouquinho o que é o Ironman, ou meio Ironman, que eu acho que seja a sua porta de entrada aí. Sim. O que é? Vamos falar em quantidades, pra quem tá nos assistindo e não conhece, se surpreender. Então, assim, eu já fiz algumas provas da metragem olímpica do triatlo, fiz uma recentemente, há 2 semanas atrás, em Santos. A metragem olímpica, ela consiste em 1.500 metros de nado no mar. Depois eu pedalo 40 quilômetros e corro 10 quilômetros. Uhum. Eu venho fazendo estas provas nos meus últimos 2 anos. Tá. Agora eu estou treinando para fazer um 70.3, que é da metragem do Ironman. Por que 70.3? São 70.3 milhas ao total que eu vou percorrer. Porque, como bem dito, 70.3 ele é a metade do Ironman. Uhum. Então, o Ironman vai ter em milhas o dobro do 70.3. A prova que eu vou fazer em maio na Itália, do 70.3 Jesolo, em Venice, será 1.900 metros nadando, 90 quilômetros pedalando e vou correr uma meia maratona na sequência, tá, gente? 21 quilômetros. 21 quilômetros. E não é parando, não, é tudo na sequência. E para isso tem toda uma estratégia, entendeu? De treino, de intensidades, volume, estratégia alimentar, pré-prova. Qual que vai ser meu plano alimentar 2 meses antes da prova? Qual que é meu plano alimentar 15 dias antes da prova? Qual que é meu plano alimentar? Vai mudando. Pré-prova, 1 semana. E qual que é meu plano alimentar intra-prova? Uhum. Porque para uma prova dessa... Quantas horas dura uma prova dessa? Então, eu sou amadora e não sou média. tão boa. Em Eu média. estou planejando fazer para 6h30 de prova. Um profissional vai fazer para 4. Perfeito. Tá bom? Aí a mais gente ou estava menos aqui isso. no estúdio antes de começar, conversando, que a gente chama Iron Man, né? E às vezes a gente fala, puxa, mas Iron Man, por quê esse nome é tão masculino? Aí a Bárbara falou pra gente que ela se sente mais homem que muito homem fazendo isso. Com certeza. Aí agora eu acho que o nosso produtor entendeu o porquê, né? Acho que deu pra entender. Nem precisa criar um Iron Man, pode ser um Iron Homem, porque tem que ser macho pra caçamba pra fazer um negócio desse. Ou mulher pra caramba, né? No Com caso, certeza. pra fazer. E infelizmente, falando em números, de inscritos em média de provas do Ironman ou do 70.3, menos de 20% são mulheres. Tô falando isso geral, global. O Ironman é uma marca mundial, tem provas pelo mundo inteiro. E infelizmente menos de 18% dos inscritos vão ser mulheres. Eu entendo porque, infelizmente, muitas mulheres, antes de tentar um novo desafio, falam, não, mas eu tenho minha casa, eu tenho filho, eu tenho... E você trabalho. E você começa a colocar tanta pressão em você, do que você não vai conseguir, e nem tenta. E nem tenta. É cansativo? Mas é gratificante. Qual é a sua rotina de treino, Bá? Dá em média, né? Em média, 2h30 por dia. Porque não é só o triatlo, né? Então, o triatlo, eles são as 3 modalidades, né? Nadar, pedalar e correr. Só que eu preciso fazer musculação, porque eu preciso de músculo. Aí eu tenho algumas lesões corriqueiras, por usar muito salto, não me alongar sempre. Então, eu tenho um encurtamento de posterior bem acentuado. Tem que fazer pilates para ajudar. Tem que fazer massagem miofascial para soltar a musculatura. Então, não são só as 3 modalidades. Para que eu execute as 3 modalidades de forma saudável para o meu corpo e segura, você tem que fazer muito mais coisas. E aí você tocou em outro ponto importantíssimo. Porque as pessoas falam assim, eu já vou pro Pilates, quando eu atendo os pacientes, eu já faço atividade física. Eu vou pro Pilates ou eu corro. Nós estamos falando de uma atleta, né? E você pontuou
a gente nem conversou sobre isso, sobre a importância da musculação. Sim. A musculação é longevidade. É longevidade para aquele paciente que tem a doença, mas é longevidade para o atleta, é longevidade para qualquer pessoa. O músculo é a estrutura do nosso corpo. Sim. Então, olha tanto de atividade física que você faz. E mesmo assim, você tem que fazer a musculação para ter resistência para tudo isso. Sim. Então, só para retomar uma coisa que eu sempre falo, se você não tem tempo e vai escolher um esporte, né, não tem esse desafio, faça musculação. Faça musculação, porque até quem faz muito esporte, no final, precisa fazer musculação, né? E o problema de nós, atletas de endurance, nós não gostamos de musculação. Eu acho que poucas pessoas gostam de musculação. Assim, então, o que a gente tenta fazer é adaptar a musculação para o nosso esporte. Uhum. Então, quase todos os movimentos que eu faço de força são normalmente livres, com pesos livres, simulando as minhas técnicas. Então, o movimento da corrida, ou o movimento da braçada da natação, o movimento do pedal, do empuxo que a gente dá. Então, a gente tenta adaptar um pouquinho, até para otimizar mesmo o movimento, pensando aí no esporte em si, no triatlo em si. E aí, mais uma vez, surgiu nas redes sociais aí, né? Não sei se você chegou a acompanhar um vídeo, assim, do idoso levantando da cadeira com uma sacola. E aí fazendo um agachamento na academia. Então é isso, o exercício da academia, o músculo, ele é pro nosso dia a dia. A gente treina ele pro uso que a gente quer. No seu caso, você tá treinando ele para um uso extremo, para um uso de corrida, para um uso de pedal. Mas por que não a gente não treina para um uso do dia a dia? Né, para sustentar o nosso corpo. Pra conseguir pegar um neto. Pra conseguir pegar um neto no colo, pra conseguir andar até um lugar, pra conseguir levantar de uma cama e de uma cadeira. Então, o músculo é crucial. E realmente é isso, é o treinamento do nosso corpo pro que a gente vai receber. Seja ele o dia a dia ou seja ele um Ironman. Sim. E me fala uma coisa, você no meio de tudo isso, você ainda trabalha? Trabalho. Mas dá tempo! Dá tempo. Acho que, em média, eu acho que dá umas 16 horas de trabalho por dia. Não são só os períodos que eu estou no hospital, muitas das coisas, infelizmente, traz para casa. Uhum. Então, dá uma média de 16 horas, mais 2 horas e meia de treino por dia, mais cuidar da alimentação, então ir ao mercado, comprar, selecionar as coisas das quais a minha família vai comer. Agora, por causa da minha preparação para o 70.3, eu não estou mais cozinhando, fui proibida de cozinhar em casa. A gente tá sentindo falta na rede social dos seus posts dos meus posts de prato. Estamos. Eu estou recebendo bastante mensagens sobre isso. O problema de cozinhar, por mais que você tente cozinhar saudável, você cozinha um pouco a mais. Uhum. E você acaba comendo mais experimentando. Mais do que deve. Uhum. Então, para a preparação desta prova e pensando que eu sofri o ano passado, eu estou tentando seguir realmente a dieta da nutricionista. Para isso, eu mandei para uma empresa fazer todo o meu cardápio congelado, bonitinho. Então, eu só abro aquilo como é o que tem para o momento. É o ajuste da nossa realidade. Isso é incrível, porque todo mundo precisa. Facilitou muito, porque eu consigo levar para o hospital. Eu consigo comer no carro entre uma reunião e outra. Então, eu sei que eu não vou ter tempo de parar em algum local para esquentar. Eu já levo ela quentinha dentro de uma térmica que vai, por segurança, guardar aquele alimento. E como no trânsito, sem frescura. Mas eu não fico mais pulando a refeição, porque não dá. O planejamento alimentar atua muito nisso, porque se a gente pula uma refeição, no seu caso, como com certeza o volume calórico seu é um pouco maior, não é grande problema. Mas no caso de quem tá, por exemplo, querendo perder peso, se você pula uma refeição, na outra você quer caprichar no carboidrato. A gente com fome acaba fazendo escolhas que não são tão reais. O planejamento alimentar é a chave do negócio, né? E as pessoas às vezes têm reticência disso. Acham que a vida é daquela blogueira da internet, que pesa aquele frango toda hora, que tá naquela cozinha maravilhosa. Não tem como, não é a realidade. É um dia muito corrido. E no meu caso, por mais que é uma dieta, pensando na minha prática esportiva, eu pular refeições, para mim, impacta no tanto de glicogênio que eu vou ter pro dia seguinte para usar. Então, assim, o glicogênio é o aporte energético das nossas células. Então assim, eu preciso saber a quantidade e quais tipos de comida eu vou comer para ter glicogênio suficiente para aquelas horas do dia seguinte. Uhum. Não adianta, eu pulei uma refeição, agora à noite eu vou comer em dobro. Não é assim que o corpo funciona. E aí, pra gente falar de mais um preconceito, né? Romper mais uma coisa disruptiva. Você já enfrentou algum tipo de preconceito ou de olhar torto por tirar sua marmitinha em algum lugar?
Sempre, né? Sempre, mas eu acho que a sociedade aos pouquinhos está mudando. As pessoas estão levando mais marmita, o que eu sinto muito de preconceito eu perdi muitos amigos. Por causa da minha rotina de treino, eu não tenho uma vida social tão agitada como era. Sexta-feira, vamos marcar um jantar? Não dá. Porque no sábado são os meus dias, meu período de treino com maior intensidade. Vou ficar aí quase 4 horas direto treinando. Durante a semana, tentar dormir cedo. A única coisa que eu peco por causa dessa rotina cheia, o meu maior erro ainda, que eu não consegui resolver, mas... Estou trabalhando para isso, a quantidade de horas e a qualidade. Não adianta, cada corpo precisa. Tem pessoas que dormem 3 horas, é suficiente para aquela pessoa. Eu sou da que precisa de mais horas para acordar nova. E eu não estou tendo este tempo. E eu vou ter que pensar numa agenda. E é importantíssimo. Porque o sono... Tanto para recuperação muscular, sim, quanto cerebral. Para tudo. Então, isso eu ainda tô pecando, tô tendo que pensar como vou fazer. É muito engraçado, assim, no nosso bate-papo, a hora que a gente conversa, como a gente sempre volta para padrões, né? Quando você fala assim, perdi amigos. Poxa vida, em que momento da vida o padrão é que os seus amigos estão no jantar ou na festa? Você tá fazendo algo que é pro seu bem-estar físico e psicológico e não está entrando num padrão que a sociedade colocou e aí você perde amigos. Ou eu comi a marmita em algum lugar e recebi um olharzinho torto. Em que momento você se alimentar de maneira correta merece um olhar torto e não um parabéns? É o chato, né? Eu acho que a gente tá caminhando pra evolução disso, graças a Deus. Sim. Mas eu que trabalho diretamente com isso, diariamente com isso, é um trabalho de formiguinha. E eu acho muito legal quando pessoas como você, que não estão dentro do estigma de quem tem distúrbio alimentar ou distúrbio de peso, que tem uma rotina já sólida de atividade física e alimentar, traz as dificuldades. A dificuldade está para todo mundo e todo lugar. Para todo mundo. E outra coisa muito legal que você trouxe, você como mãe sabe da importância, é do exemplo para os filhos da atividade física. Olha como para você é mais fácil a atividade física porque você foi acostumada naquele ambiente. E aí, olha como para os seus filhos, depois você fala um pouquinho, mas eu acompanho nas redes sociais que eles sempre participam da bicicleta, da natação, como para eles o exemplo carregado não é o exemplo da mesa com comida, não com lanche, por exemplo, ou da atividade física como lazer nos finais de semana. Isso é incrível, isso é saúde, né? Sim. Meus filhos, por opção própria, eu nunca fui uma mãe de não pode ofertar refrigerante, não pode. Eu sempre deixei a dieta dos meus filhos livre. Porém, por causa do meu estilo de vida, o estilo de vida da casa, vai mudando um pouco. Então, meus filhos não gostam de tomar refrigerante. Eles vão sempre optar por um suco. O meu orgulho é que, vamos pedir uma pizza numa cesta. Ai, não, mãe, cozinha, faz alguma coisa. Então, eles vão optar sempre por uma comida. O Guilherme é apaixonado por esporte. Teve um dia, há poucos dias atrás, eu acordei. Ele estava de manhã cedinho com o celular no chão. O Guilherme tem 11 anos. Colocou no YouTube mobilidade do corpo. Ele é atleta de skate. E ele sabe da importância de fazer isso. Ele estava fazendo mobilidade sozinho. Levantando quadril, fazendo rotação de ombro. Eu achei tão lindo. O exemplo arrasta. Então arrasta. Eu quis... como eu posto tudo, essas coisas. A hora que ele viu que eu ia filmar, ele... Não, mãe, não, isso aqui é uma coisa minha, deixa eu. Então, assim, mas me deu um orgulho. Ele acordou, a primeira coisa que ele foi fazer é a mobilidade do corpo dele. Olha que legal. Porque ele sabia que ao longo do dia, ele ia fazer... várias horas de esporte. Então, é o exemplo. Olha que herança maravilhosa, né? É o exemplo. Não tem herança melhor do que deixar saúde para seus filhos, bons hábitos. Sim. E a gente poderia continuar conversando por horas. É uma delícia conversar. Esse espaço é muito gostoso, eu me divirto muito aqui, mas conversar com você tá sendo uma delícia. Infelizmente, a gente tem tempo. Obrigada. Eu queria te agradecer. Eu queria agradecer por você estar aqui, por você disponibilizar seu tempo, que como você falou pra gente, é super corrido, eu tenho certeza que é. Mas eu queria, mais do que isso, trazer o exemplo da doutora Bárbara, né? Pra saber que a vida não é feita de estigmas e de moldes. Uma vez eu li na rede social, e a rede social tem esse papo de nos educar de alguma forma, que a mulher, ela ou é velha demais ou ela é nova demais, ou ela é bonita demais ou ela é feia demais, ou ela é magra demais ou ela é gorda demais. Qual é o padrão que a gente tem que ser pra se adequar? E aí a resposta era, nasça homem.
Cara, eu odeio o feminismo. Eu odeio isso. Eu acho que não tem que existir, né? Assim como outros segmentos, estratificações não tem que existir entre homem e mulher. Cada um tem a sua característica. E eu vejo em você, e quero que as pessoas vejam, que a disciplina alimentar, a disciplina de administração de tempo, seja ele extremo para um lado ou extremo para o outro. Então eu queria te agradecer Obrigada. Pelo seu tempo, pela sua presença. Queria, se você puder, deixar uma mensagem, assim, do quanto é desafiador e do quanto você consegue equilibrar todos esses pratos e dizer que as portas estão abertas. Eu espero que a gente marque mais uma vez um outro bate-papo. Eu agradeço, a conversa foi incrível, ótima. O que eu falo para todas é que não tem como ser perfeito, a gente falha. Não vai ser todo dia que eu vou entregar o meu melhor no treino, nem no trabalho, nem pra minha família. E tá tudo bem. Amanhã a gente acorda e tenta de novo. E o Ironman, que acabou sendo o meu estilo de vida, tem um slogan que é Anything is possible. Então, tudo é possível. E eu gosto disso, tudo é possível. Desde que você queira. Tudo. Você pode ser uma boa mãe, uma boa atleta, uma boa empresária. Tudo é possível, basta querer. Dentro da sua realidade. Dentro da sua realidade. É isso aí. Obrigada. Obrigada.